da situação. Difícil acreditar que eles serão garantistas agora, Pavinato. E mesmo ser garantista agora, quer dizer, não foi garantista em outro caso. Então isso não é garantismo, em hipótese alguma. É casuísmo, né? É casuísmo. É reprovável, é indecente, é pornográfico. Não existe garantismo para quem eu gosto e não garantismo para quem eu não gosto. Isso é falta de vergonha na cara. Será que isso vai acontecer, Cláudio? Bom, fica difícil a gente dizer o que vai ou não acontecer, né, Pavinato? Porque realmente não há como fazer um prognóstico jurídico diante desse STF atual, dessa composição da instituição. A gente sempre vai defender, como eu disse ontem, as instituições, mas a composição não demonstra apreço ao que nós amamos, né? Os três, inclusive, aqui, que é o direito. Tem uma frase do Pascal que eu gosto muito, que é: o direito sem força é inócuo, mas a força sem o direito é tirania. E me parece que o STF tem praticado exatamente isso, a tirania, porque para os amigos deles, apenas o direito, e para os inimigos, o rigor da lei, até criando muitas vezes subterfúgios para aumento de penas, para incluir mais crimes, né? Como aquela coisa de mostre-me a pessoa que eu te darei a pena e não o direito como a gente está acostumado. Eu quero crer que eles vão fazer valer, né, que o André Mendonça vá defender, apesar de estar em minoria, a questão que eles mesmos usam, né, Pavinato, que é a súmula 606, que um coleguinha não pode dar habeas corpus ou em tese aqui, afrouxar a prisão de alguém que tenha sido decretada pelo seu colega. É claro, me parece evidente, né? Como diz um amigo meu, de uma clarividência solar, que tudo isso que a gente está dizendo, explicando fatos, explicando artigos, pondo súmulas, não significa mais absolutamente nada no Brasil. Mas eu quero, de verdade, respondendo agora, acreditar que isso não vai passar. Olha, o Felipe, ele tem a esposa delegada que inclusive atuava naquele grupo do Vorcaro denominado A Turma e que servia, obviamente, para blindá-lo, ou seja, para impedir, por exemplo, que ele fosse preso. Só não deu certo no dia da suposta fuga dele, no dia 16 de novembro, da suposta, 17 acho, né? Na suposta fuga para Dubai que ele tentou. Se tivesse ido, eu já falei isso várias vezes, tivesse ido, nunca mais seria encontrado. O pai, é o que você disse, o pai cuidava da ocultação patrimonial, mandando para vários fundos, ou seja, correndo com o dinheiro para acabar, talvez, numa ilha, né, num paraíso fiscal e etc. E o Vorcaro dispensa a apresentação. Tudo isso não pode ser considerado menos grave, menos gravoso do que, na verdade, não os crimes que os apoiadores de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro nunca cometeram, mas as suas penalidades, as penalidades que foram aplicadas. Não há como fazer essa gradação. É uma anacronia, né, que estaria sendo feita. Você julgar com morais completamente diferentes e não estamos falando nem de períodos diferentes. É o mesmo período. Então eu quero crer que isso não vai acontecer, mas infelizmente, Pavinato, se tornou só uma torcida. Agora, Eduardo, vale lembrar também, quando a gente pensa no princípio dos princípios da atividade jurisdicional, no princípio dos princípios do direito processual, nós temos o princípio da imparcialidade do juiz. E nós vimos que no Brasil, para a condenação do Jair Bolsonaro, esse princípio ele foi enfiado literalmente no cofre pelos ministros. O Alexandre de Moraes se colocou como vítima fatal de um golpe ao qual ele colocou o Jair Bolsonaro como líder. O Alexandre de Moraes colocou um processo penal em Eduardo Bolsonaro, e hoje o Lauro Jardim do Globo, ele escreveu algo do Eduardo Bolsonaro, dizendo assim,
o Eduardo Bolsonaro, o foragido da justiça. Vale dizer aqui, foragido da justiça é o seu cofre, Lauro Jardim. Por quê? Porque ele estava nos Estados Unidos e não pesava contra ele nenhum processo. O processo que pesa contra ele hoje é um processo de coação no curso de processo. Ele seria um coator e haveria um juiz coagido. O juiz coagido, portanto, a vítima é o Alexandre de Moraes. Como é que esse processo está sendo conduzido pela vítima? Então está tudo errado. Quando a gente vê o Gilmar pedindo vistas da segunda turma, até porque esse caso foi julgado pelo plenário, a manutenção da prisão dele. Isso. Mas, de toda forma, nós temos que o Toffoli se declarou suspeito, o Alexandre de Moraes tem a mulher dele, sobram Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, o próprio relator André Mendonça. Fachin não vota porque é presidente, só no caso de empate. Cássio Conká, também não sabemos o que vai fazer em razão do seu envolvimento. Esqueci alguém? Não, mas essa é a primeira turma, não é, para ver? A segunda turma não é Cássio, Cássio, André, Toffoli, Fux, que pediu para ser transferido, e o Gilmar Mendes. Exato. Vale lembrar da relação Banco Master, Fórum de Lisboa, vulgo Gilmar Palusa, que este ano é Gilmar Paluser. Como é que a gente consegue sustentar uma questão dessa, Eduardo? Difícil, né, Pavinato? Nós somos operadores do direito, é difícil você sustentar isso em qualquer sentido, seja numa simples não, mas seja na parte técnica ou numa simples abordagem. Porque já foi para o espaço, né, o princípio do juiz natural, ninguém será julgado senão por uma autoridade competente e não haverá tribunal de exceção, né, está até disposto, assegurado na nossa Constituição, positivado na nossa Constituição. Então, né, o que resta para nós então? A gente sabe, né, já no julgamento da chapa Dilma-Temer, o próprio decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, na época ele ainda fez uma sustentação afirmando que nós não estamos julgando um uso capião, ou seja, nós não temos que nos atentar à objetividade dos documentos. Ele fez isso no plenário, no caso ali da Justiça Eleitoral, na época era no TSE, vocês devem se recordar bem, em 2016. E ainda teve aquela gravação do Aloysio Nunes, né? O Aloysio Nunes foi motorista do Marighella, foi senador pelo PSDB pelo estado de São Paulo, ele afirmando, nosso causídico é F, né? Eu não vou falar o palavrão. Então você vê claramente que, primeiro, a postura do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, pelos bastidores, já é uma postura notoriamente enviesada, né? Participando de obras na BR-163. Então é este personagem que está cogitando a soltar Daniel Vorcaro, que outro dia também foi revelado que ele estava querendo, igual o mafioso ou os camisas negras do Mussolini, quebrar os dentes ou simular um assalto do Lauro Jardim. Né? Vale a pena lembrar, foi amplamente noticiado. Aí nós temos a capacidade financeira dele, que não se tem, a dificuldade de rastrear a capacidade financeira se configura exatamente pelo crime praticado pelo pai dele, ocultação de patrimônio. Então uma pessoa com esse poderio já revelado pelos tentáculos, né, de financiamento que ele fez, para dizer de uma forma mais diplomática, né, a forma que ele saiu comprando todo mundo, falando português mais objetivo pessoal de casa, deixa muito claro o potencial dele, né, o potencial de compra, vamos colocar. Potencial de coagir as pessoas, seja pela forma financeira ou seja pela outra forma violenta, porque não tem certeza se é capaz disso. A gravação falou que ele queria fazer isso com um jornalista que publicou matérias contrário a ele, né? Nós sabemos também, teve a situação com o Pavinato, né? Foi em 2024. 2024. Então é uma pessoa com esse histórico. E aí você vem falar do perigo de fuga, está muito evidente pela capacidade material, né, do acusado, do acusado, além do o alto indício do cometimento de crime. Com todo esse pacote, se cogita soltá-los por causa de quê? A gente já sabe muito bem, não foi
não é respeitado a súmula vinculante 14, que os advogados têm que ter acesso aos autos, no caso mencionado pelo Pavinato, envolvendo o presidente Bolsonaro, entre outros presos políticos do 8 de janeiro, né? Nós sabemos também, no caso da súmula vinculante 11, não ser algemado, né? No caso não tem nenhum oferecimento de resistência, fizeram toda aquela situação vexatória. Tem um estudo social do Conselho Nacional de Justiça, pasmem, que informa que um condenado de 27 anos de prisão, e isso foi positivado, foi materializado, pacificado pelo STJ no habeas corpus em 2024, que o uso da tornozeleira eletrônica por uma pessoa em prisão domiciliar, mesmo condenada a 27 anos de prisão, acaba provocando danos sociais em seus círculos sociais o uso da tornozeleira eletrônica. Então não haveria necessidade dessa pessoa condenada a 27 anos de prisão cumprindo em casa usar a tornozeleira eletrônica. E isso um estudo do Conselho Nacional de Justiça, consolidado e pacificado num habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Então, por todo esse pacote, realmente é difícil você acreditar que eles serão garantistas agora, né? Porque a arte de flexibilizar a lei conforme o seu bel prazer, você está indo contra os princípios gerais do direito. Ah, mas temos que trazer uma concepção neoconstitucionalista contemporânea, né? Contemporaneizar. Não, porque se tiver omissão, tem o próprio artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que informa, quando a lei for omissa, o magistrado, o juiz, julgará baseado na analogia, usos e costumes ou princípios gerais do direito. Nada disso está sendo respeitado e a gente está à mercê da situação. Difícil acreditar que eles serão garantistas agora, Pavinato. E mesmo ser garantista agora, quer dizer, não foi garantista em outro caso. Então isso não é garantismo, em hipótese alguma. É casuísmo, né? É casuísmo. É reprovável, é indecente, é pornográfico. Não existe garantismo para quem eu gosto e não garantismo para quem eu não gosto. Isso é falta de vergonha na cara. Não tem outra saída, não tem outra leitura disso. Ou se é garantista sem olhar a quem, ou não se é garantista porcaria nenhuma. Não existe tal coisa. O direito, para ser direito, é instrumento de justiça. Para que se seja instrumento de justiça, o direito ele tem que ser aplicado igualitariamente para quem eu gosto e para quem eu não gosto. E é por isso que um juiz, porque é ser humano, e seres humanos falham, não pode dar entrevista, não pode fazer piada, não pode frequentar festa, não pode ir para o carnaval, não pode dar entrevista. Ele tem que ser circunspecto. E ninguém é obrigado a ser juiz. Aqueles que têm vocação para ser juiz, e são juízes, são bons juízes. Aqueles que não têm, são maus juízes. Porque o juiz ele não pode deixar expressar nenhuma preferência. Porque ele é o instrumentalizador do direito. E o direito, diferentemente de cada regra, de cada ordem, de cada comando que não seja de direito, a sua mãe manda você comer. É uma ordem, é um comando, mas não é um comando de direito. A sua mãe manda você comer, você é uma criança. Se você não come, você toma um tabefe. Pelo menos na minha época era assim. Então, essa superioridade de força vinculava o comando à criança. Agora, a mãe mandar comer o filho que já está adulto, já não tem a mesma vinculação. Ao comando jurídico, diferentemente de qualquer outro comando, repousa sobre ele um fundamento de fé de que o direito, como agente coerçor da nossa liberdade, porque todo direito, toda lei, ela tira um pouquinho da nossa liberdade. Aliás, a lei serve para isso. Uma vez que a liberdade, ela nos possibilita fazer o bem e também o mal, porque senão não seria liberdade, a lei, ela
coloca situações em que nos tira um pouco a nossa liberdade. E o comando, ele é de direito quando ele tira essa liberdade de maneira igual para todo mundo. Se eu aplico um direito certinho para um e não aplico para outro, ele já deixa de ser direito. Porque não é direito quando ele escolhe em quem recai. O direito, ele tolhe a nossa liberdade um pouquinho, de maneira igual para todo mundo. E tolhe essa liberdade de maneira justificada, razoável, lógica. Vale dizer, ele retira a nossa liberdade porque existe uma realidade no mundo fático que impede uma vida honesta, que impede o reconhecimento do que é nosso e que impede o imperativo justo de não lesar, não causar dano a ninguém. E mesmo que a lei seja perfeita, quando eu, juiz, aplico ela perfeitamente a um, mas nego a aplicação a outro, o que eu faço, na verdade, é destruir o direito. Dito isso, vamos às pesquisas das eleições desse ano, porque 3 pesquisas eleitorais foram divulgadas hoje e os resultados